Henker que vive duas vezes. Capítulo 149. Montanha da Penitência, 3. No momento em que sua audiência foi encerrada, Yon-woo sentiu como se estivesse trancado em algum lugar. O órgão do corpo de onde as pessoas recebiam mais informações externas depois dos olhos eram os ouvidos. E desde que ele fechou seu circuito mágico, ele não conseguia se livrar da sensação de seu subconsciente estar bloqueado. Yon-woo hesitou por um segundo. Dar um passo sem qualquer ajuda agora era muito perigoso. Ele podia ouvir o som dos ventos nas árvores e o perfume das flores para determinar a distância. Mas com a audiência encerrada, era impossível. O fato de ele se mover dependendo do nariz era uma loucura. Ele também tinha seu tato e paladar. Mas estes eram inúteis sem contato real. Então não ajudavam muito. Ele já havia experimentado algo semelhante na sessão A. Na época, o sentido que mais melhorou foi a visão e a audição. Então ele estava totalmente ansioso. Mas ele pensou que seria igualmente divertido. Yon-woo moveu lentamente os pés novamente. Seus pensamentos sobre a espada Yin teriam que ser adiados até que ele se acostumasse. Como ele esperava, escalar a montanha apenas dependendo do nariz era realmente perigoso. Usar o cheiro para determinar a distância, localização e formato das coisas era quase impossível. Dependendo da direção do vento, o cheiro poderia ser mais forte. Ou ele não conseguia sentir o cheiro de alguma coisa porque a área era muito vasta. Então Yon-woo abaixou o corpo o máximo possível para estar preparado para quaisquer obstáculos. Experimentando diversas vezes o perigo de cair, ele encontrou uma solução. Foi a sensação que ele não imaginou que seria útil. À medida que o vento soprava, carregava consigo muitos aromas. Seu nariz sensível conseguia aproximar-se de onde as coisas estavam, e seu tato conseguia localizar onde as coisas estavam pelo vento. Ele teve que analisar as informações necessárias para julgar as coisas rapidamente. Mas graças ao aumento de sua capacidade de raciocínio, obteve resultados rápidos. E quando fez a escolha errada, ele rolou e conseguiu reencontrar o equilíbrio. No entanto, esse processo foi mais difícil do que ele pensava, e Yon-woo lutou pela primeira vez em muito tempo. Ele entrou na terceira montanha. Seu nariz estava dormente. À medida que o último sentido que o ajudava a obter informações desapareceu, seus movimentos tornaram-se mais cuidadosos. A única maneira de ele ler o caminho era sentir o vento na pele. Não, havia algo mais que ele sentiu levemente. O comprimento de onda. No caminho para baixo da segunda montanha, Yon-woo sentiu levemente algo com seu toque. As coisas trazidas a ele pelo vento, na verdade, carregavam todos os tipos de coisas diferentes. No início, ele não conseguia perceber a diferença entre eles, porque era minúsculo demais. Ele apenas pensou que algo parecido com pólen estava misturado ao vento. Mas com o passar do tempo e ele usou suas habilidades de raciocínio, ele foi capaz de perceber a diferença entre eles. Algo estava se espalhando em ondas. Ele subia e descia e algumas coisas moviam-se de um lado para o outro. Ao comparar a diferença, ele percebeu que cada objeto tinha comprimentos de onda diferentes. Claro, era tão pequeno que se ele não se concentrasse no toque, ele iria perdê-lo imediatamente. Então Yon-woo não teve escolha a não ser focar em sua vontade de combate e sentiu o tempo fluir em sua consciência. Fazendo isso, ele não sabia quanto tempo havia passado lá fora. Ele não conseguia ver o sol nascer e se pôr, e focar em sua consciência o separava do ambiente. A proficiência de vontade de combate está aumentando dramaticamente. 31, 32%, 45, 46%. Você já usa a habilidade há um bom tempo. O uso mais prolongado pode danificar seu cérebro. Existe o perigo de cair no espaço entre a sua consciência e o seu corpo. Descanso é aconselhável. Você já usa a habilidade há um bom tempo. Você pode estar preso ao uso excessivo de sua consciência. Perigo. Suas habilidades de pensamento contataram automaticamente o conhecimento do dragão para aumentar dramaticamente. A proficiência de vontade de combate aumentou dramaticamente. 62,2%. Um dia. 2. Talvez até um mês tenha se passado. No entanto, o tempo que Yon-woo sentiu foi extremamente longo. Ele caminhou apenas dependendo do comprimento de onda dos objetos e caminhou mais um pouco. Na verdade, foi um pouco estranho para Yon-woo. Ele fez julgamentos rápidos usando seus 5 sentidos. E usando seu poder mágico, ele ampliou a localização das coisas. Mas isso foi completamente o oposto. Seus sentidos ativos estavam todos fechados e ele não usou seu poder mágico além de continuar usando a habilidade. Ele acabou de receber informações de fora. Ele leu o que estava acontecendo ao seu redor. E ao fazer isso, ele viu os comprimentos de onda que não tinha sido capaz de identificar com seus 5 sentidos ou com seu poder mágico. As formas dos comprimentos de onda de cada objeto eram diferentes, mas as extremidades também eram totalmente diferentes. Alguns eram pesados e outros leves, e alguns eram rápidos, enquanto outros eram lentos. Ele quase não conseguia perceber a diferença. Mas todos eles tinham algo em comum. Os fortes eram fortes e os fracos eram fracos. Mesmo que uma árvore fosse alta o suficiente para pairar sobre todo o resto, ela era fraca, e se uma pedra pequena fosse compacta e pesada, seu comprimento de onda era forte.
Yon-woo se perguntou por que eles eram tão diferentes e chegou a uma resposta. Existência. Yon-woo organizou o conceito em sua cabeça. Todos pessoas e itens têm existências. Em outras palavras, era a aura. Mesmo com a aura, seu oponente pode se sentir deprimido, e você pode puxar outra pessoa com sua força. Por outro lado, as pessoas com existências fracas acabam sendo comidas. Todas as coisas vivas sabiam disso instintivamente. Eles subconscientemente se sentiriam pressionados por causa da existência de um oponente forte emanando, e esta era a melhor maneira de determinar a distância entre o oponente e você mesmo. Mas as auras normais que são sentidas estão misturadas com outras coisas e não são puras. Mas isso, há uma base mais profunda para isso. Através do treinamento contínuo, você foi capaz de sentir uma parte da alma. Você percebeu o controle da alma. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 3.000 karma. Você ganhou 2.000 karma. Mais avanços são aconselhados através de mais treinamento. Somente depois de realizar o controle da alma você merece ter um nível. É isso que é o controle da alma? Yon-woo também tinha ouvido falar sobre Soul Control. Quanto mais forte a alma, maior o comprimento de onda e, à medida que seu nível aumenta, seu comprimento de onda se torna mais pesado e pesa o ar. Em outras palavras, o controle da alma é o peso da alma. É a força que as pessoas com algum nível têm que ter. E entender o controle da alma do seu oponente foi o passo mais importante na batalha contra um jogador de alto escalão. Yon-woo sentiu auras fortes ao lidar com alguns jogadores. Especialmente o rei marcial e a rainha do verão fizeram suas costas tremerem. Felizmente, ele estava acostumado a lê-los, mas ainda não conseguia fazer isso com aqueles que eram fracos. Ele precisava sentir coisas menores. Ele teve que se aprofundar para compreender mais rapidamente os fundamentos dos outros. Ele acidentalmente encontrou uma maneira de fazer isso. Então Yon-woo foi capaz de ler o lado interno de um item. Ele poderia dizer como estava a condição do item usando comprimentos de onda. Ele ainda não havia testado em humanos, mas sentia que era possível. Mesmo o que ele não conseguia ler com seus olhos dracônicos ou janelas de informação, ele poderia lê-los. Também. Ao ser estimulado pelos comprimentos de onda, algo se contorceu dentro de Yon-woo. Era uma sensação nova que ele não havia experimentado antes. No começo foi estranho, mas como ele tinha o controle da alma, ele poderia facilmente lidar com coisas perigosas. Sentir o perigo vinha da vontade de viver, e você tem que fazer com que seus sentidos se movam de acordo com essa vontade. Era uma sensação completamente separada dos 5 sentidos. Não era algo que você pudesse forçar em condições normais, mas ele sentia que poderia treinar agora. E ele sabia instintivamente por experiência própria. Se ele pudesse controlar esse sentimento, outra perspectiva se abriria para ele.